a gente pelo menos consegue fazer outras coisas, né? Vocês têm que tirar dúvida, mandar no WhatsApp, né? Mas, assim, saibam que, inclusive, daqui para diante, o que vocês precisarem de WhatsApp, pode mandar no meu WhatsApp mesmo, tá? Uma dúvida, porque a gente sabe que vocês estão passando por uma situação muito difícil, né? E dar os parabéns porque vocês foram muito bem, tá? Eu tentei corrigir a prova com bastante parcimônia também, o que deu para considerar, eu considerei, tá? Mas, de qualquer forma, vocês, na parte de rádio, foram muito bem, tá? Então, vamos começar primeiro com a aula. Vocês estão vendo minha tela? Estamos, professora. Sim, professora. Show de bola! Então, vamos começar com um tema, né, que é importantíssimo, pessoal. Vocês vão ver artropatias do começo ao fim da vida de vocês. Basta olhar para a avó de vocês, para o avô, para a mãe, para a tia, né, para algum primo, tá? Então, assim, é um negócio que para sempre vocês vão continuar vendo, tá? E é muito importante vocês conhecerem, porque, pelo incrível que pareça, inclusive PSF, pessoal, nossa senhora, o PSF é o que rola, né? Porque artropatias causam muita dor. Então, a pessoa que tem dor, ela se sente muito incomodada, então ela procura um médico, tá? Então, é importante causa de busca, né, para inclusive PSF, né, saúde da família, a galera quer se aposentar, entendeu? Eu tô com muita dor, quero me aposentar, então é um negócio meio hard que vocês vão ver muito, tá? Então, assim, a nossa aula vai ser só vai ser casos clínicos, tá bom? Então, o primeiro caso clínico, primeiro de tudo, vocês chegaram a assistir a aula? Algumas pessoas sim, outras não, né? Provavelmente. Eu confesso que eu não vi, professora. Então tá bom, sem problema. Boa, só uma parte, é bom a pessoa ser sincera aí, tá joia. Não, mas a aula foi bom porque foi 15 minutos, eu acho, a gravação. Então é um negócio que é palatável, né? Dá pra pessoa ficar, porque às vezes a aula é 1 hora de gravação, aí é horrível, né? Ok, então, mulher de 72 anos, com história de dor crônica no joelho direito, com crepitação, tá bom? Vocês sabem o que é crepitação? Aquele crack que você vai fazendo a pessoa vai mexendo o joelho, dá até um pouco de gastura. A pessoa vai movimentar aquela articulação e a gente sente um crack, uma trepitação, tá? Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, outra história. História de um triatleta. O cara tem 60 anos e fazia triatlo. E aí ele começou a ter dor desde os 50 anos em todas as articulações, literalmente todas. É uma outra causa, tá? Uma pessoa que anda sempre, mora no terceiro andar e não gosta de elevador e anda muito, sobe muita escada. Essa pessoa também está fadada até essa doença, tá? Então, assim, viu uma pessoa com doença crônica no joelho, em qualquer articulação, pessoal, a gente vai voltar lá para que esse método ele estava literalmente esquecido, né? Muito pouco que a gente fala dele. Qual é a conduta? Raio-X. Raio-X é show de bola, a gente consegue ver muita coisa, tá? Porque geralmente essas doenças, elas são doenças que causam formação de osteófito, elas causam esclerose do osso, o osso fica mais branco, ou então você consegue ter um padrão de luxação, subluxação. Tudo isso a gente vê muito bem no raio-x, tá? Então, assim, a avó de vocês quer examinar o joelho, vai pedir um raio-x. Raio-x de joelho, AP e perfil, tá? Assim, só para relembrar como é que a gente pede, sempre 2 incidências, tá bom? E assim, eis o raio-x da persona. Não sei se vocês percebem, a gente tem aqui um compartimento, a gente tem 3 compartimentos no joelho, tá? A gente tem o compartimento femorotibial medial, tá? Que eu sei que é o medial, porque a fíbula tá aqui, né? A fíbula é lateral, tá? Isso aqui tem um pouco de fíbula aqui que tá começando a surgir daqui. Então, esse aqui é o medial, esse aqui é o lateral, e tem esse infrapatelar, que é essa região central, tá? Percebam que existe uma assimetria, deixa eu tirar esse negócio daqui para vocês verem bem. Existe uma assimetria, né? Uma redução do espaço articular dessa região em detrimento a essa. Essa assimetria é importante para o diagnóstico, tá? É uma coisa muito característica de osteoartrose. Então, é aquele paciente que usou muito a articulação
usou de mau jeito, usou de mau grado, ou que realmente simplesmente trabalhava usando aquela articulação, era um atleta, né? Então usou demais e de qualquer forma acabou fazendo áreas de erosão. Essa área aqui, não é que tem erosão, desculpa, acabou fazendo áreas de aumento de pressão entre uma parte do osso e outra. Então, quando você tem um osso que está com mais pressão numa parte, o que é que vai acontecer? Aquela parte que está sofrendo pressão, osso com osso, ela começa a proliferar, começa a ter osteoblasto, desculpa, né, que é a proliferação. Então, osteoblasto, como é que eu vou ver? Vai ficar mais branco. Tá? Então, a esclerose subcondral, que é essa parte branca do osso, tem relação com o aumento de pressão aqui nesse ponto, tá? Então, essa doença, o que caracteriza a osteoartrose? É uma redução assimétrica da articulação, tá? No joelho, né, em algum compartimento, tá certo? Além disso, esclerose subcondral, que é essa parte que está menor, né, geralmente ela vai ficar mais branca, tá certo? E além disso, osteófitos. Eu não sei se vocês percebem que tem umas pontinhas de osso aqui, ó, umas eminências ósseas que estão saltando da articulação, tá? Então, osteófito é um troço que dói pra caramba, tá? Principalmente quando ele fica para dentro, quando ele é intraarticular, tá bom? Então, o que marca essa doença é isso. Redução assimétrica da articulação, esclerose subcondral, osteófitos marginais, tá certo? E vocês levem isso para a vida de vocês, tá bom? A gente tem esses mesmos achados em várias articulações. Isso aqui, a pessoa, por exemplo, quem, por exemplo, usa muito quadril, talvez o ciclista, né? O ciclista usa muito quadril, enfim... Pessoas idosas acabam sobrecarregando bastante o quadril, né, de maneira geral. Quando a gente anda, a gente acaba sobrecarregando, tá? Então, é a mesma coisa, redução assimétrica do espaço articular, esclerose subcondral, ó, perceba que essa parte da cabeça do fêmur, que está em contato com o acetábulo, ela está mais branca do que o restante do fêmur, tá? Então, esclerose subcondral. E outra coisa que tem nessa imagem que eu não tinha mostrado na outra, é que no meio dessa área de esclerose tem uma areazinha um pouco mais escura, tá? A gente chama isso de cisto subcondral. Então, cistos subcondrais também são encontrados em osteoartrose, beleza? Então, vocês vão memorizar essas 4 características dessa doença, tá bom? E para quem não conhece, deixa eu ver aqui. A Mandinha mandando mensagem. E para quem não sabe, essa doença, osteoartrose, ela também tem doença na mão, que é um pouco contrassenso, porque as mãos, na verdade, elas são um pouco desprovidas de pressão, né? Mas no final das contas, a gente usa tanto as mãos, né? Dobra tanto as interfalangianas e tudo, que acaba que, eventualmente, isso aí pode ser um gatilho para a gente ter essa doença, né? Que também é muito genético, tá certo? A pessoa tem história familiar, a mãe tinha osteoartrose da mão, então você acaba tendo. Mesma coisa, redução do espaço articular, mas aqui, geralmente, a interfalangiana distal, tá, pessoal? A interfalangiana distal sofre mais do que a medial, do que a proximal, né? E do que metacarpofalangiana, tá? Então, a distal é a principal acometida. A esclerose, o osteófito marginal, e vai fazer diagnóstico diferencial com artrite psoriática, tá bom? Show de bola. Professora. Diga. Os cistos subcondrais, a gente olha só na coxa femoral ou pode olhar nas outras também? Pode ter em outros locais, Caracteristicamente, a gente vê mais nessa região coxa femoral, mas que a gente pode encontrar nas outras articulações também, tá? Então, boa pergunta, certo. Beleza? E o que mais que a gente vê de vez em quando? Isso aqui eu coloquei para vocês, porque a gente vai ter uma aula só de coluna, tá? E na aula de coluna, às vezes a gente tem uns osteófitos aqui nessa região anterior e posterior, que podem, quando é região posterior, podem causar compressão de medula, né? Vão diminuir o canal vertebral. E anterior pode ser, às vezes, em decorrência de osteoartrose também. Mas só que existe uma condição que é uma calcificação da ligação, do ligamento anterior da coluna, tá? Esse ligamento anterior, ele fica calcificado, e isso a gente chama de DISH.
é uma coisa meio clássica, tá? A pessoa acaba ficando em anquilose. Ela não consegue movimentar o pescoço, tá certo? E isso não é osteoartrose. Como é que eu sei que não é osteoartrose? Porque eu vou olhar para os discos. E os discos, os espaços discais, a altura discal está preservada, tá bom? Então, a grande questão é essa. Olha para as alturas discais. Está preservado. E tem uma calcificação, não é um osteófitozinho, é uma calcificação mesmo, grosseira aqui nessa região anterior. Só para vocês saberem que existe essa doença e que isso aqui, infelizmente, faz uma anquilose, mas não é classificado como osteoartrose, tá bom? O próximo caso. Próximo caso, vocês vão encontrar bastante isso, né? Uma das doenças mais comuns. A mais comum é a que a gente viu agora há pouco, né? A osteoartrose é a mais comum. Mas essa doença também, ela é muito comum, tá? Então, é uma mulher, né? Trata-se de uma mulher de 50 anos, com dor e inchaço em mãos e punhos, com piora pela manhã, com rigidez matinal maior do que 1 hora. Pessoal, cuidado, rigidez matinal pode acontecer em todo mundo, tá? Mas ela não pode ser maior do que 1 hora, viu? Então, maior que 1 hora é um gatilho para você começar a pensar nessas doenças, tá certo? E essa doença especificamente, mais uma vez, inchaço em mãos, pés, punhos, né? Você pode acrescentar, para você memorizar essa doença, os locais mais comuns mãos, pés, punhos. Mãos, pés, punhos, mão, pés, punhos. Quando vocês estiverem fazendo médio curso, o cara vai falar isso 400 vezes e vocês não vão esquecer nunca mais que essa doença, ela pega mãos, pés, punhos, tá? Eu tô repetindo de propósito, tá bom? Então, de qualquer forma, quando a gente tá falando de doença osteoarticular, que exame que a gente vai pedir? Raio-X, tá? Então, raio-X, voltamos ao raio-X. Então, assim, o que é que essa doença, caracteristicamente, a gente encontra na radiografia, né? A gente encontra, pessoal, aumento de partes moles periarticulares. Não sei se vocês conseguem ver, ó, que as partes moles é como se a musculatura daqui tivesse aumentada. Compara com essa primeira radiografia aqui, ó. Vou voltar aqui. Olha só, essa primeira radiografia, você não tem uma área mais branca aqui ao redor, né? Mas quando você vem para essa doença, você percebe que existe um aumento de partes moles periarticulares, tá certo? Além disso, pessoal, olha que interessante. Aqui existe uma osteopenia dessa região. Não é uma área de esclerose, não é esclerose. É osteopenia. Olha que interessante, pessoal. Não está mais branco o osso onde está tendo contato. O que está acontecendo aqui está mais branco, tá, mas eventualmente, pessoal, existe mistura das doenças, tá? Mas caracteristicamente essa doença existe uma osteopenia, tá certo? Além disso, os locais onde acontece redução do espaço articular, geralmente são interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, tá certo? Então, pulamos as distais. As distais, vocês vão pensar mais em osteoartrose, né? Tem mais em osteoartrose aqui. E para essa doença, que é a artrite reumatoide, tá? Vocês vão pensar em interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, tá bom? Além disso, pode acontecer subluxações, sim. E essa doença, caracteristicamente, pega mãos, que seria a interfalangiana proximal, metacarpofalangianas, punhos, olha o punho aqui, a redução do espaço articular bem evidente, tá? Então, o punho está acometido. E pés, não esqueça dos pés, tá? Então, mãos, pés, punhos, tá bom? E aí tem alguns desvios clássicos, né? Tem aquele desvio ulnar, né? Dos dedos da mão, a pessoa começa a desviar, a mão fica assim, quando você pede para ela colocar assim, ela puxa, né? Para a una, né? A una tá aqui correndo na lateral do osso, do nosso braço, então ela faz esse desvio, tá? E aí, assim, só relembrando a vocês, né, que clinicamente existem os nódulos de Heberden, que é esse da interfalangiana distal, e o de Bouchard, que é da interfalangiana proximal. Então, a artrite reumatoide geralmente pega mais Bouchard, tá certo? Então, pega mais Bouchard. Pode pegar Heberden? Pode também, galera. Pode pegar também. Mas Heberden, caracteristicamente, a gente pensa mais em osteoartrose, tá certo? Bouchard mais em artrite reumatoide. Tá bom?
E aí tem aquele desvio clássico da cabeça do cisne, né? A pessoa consegue fazer. Esse meu dedo até que eu consigo fazer, um negócio assim, que você faz uma hiperextensão da interfalangiana proximal e uma flexão da distal, né? Dessa forma. Né? Abotoadora de botão, né? Tem vários nomes, né? Para essas alterações, tá bom? Profa, Diga. o Thiago tá perguntando aqui no chat, vixe, como diferencia a osteopenia do cisto subcontral? Boa, boa. O cisto subcondral geralmente é uma coisa mais bem definida. Ó, vamos voltar aqui para o quadril, que é onde a gente viu aqui, ó. Ó, o cisto subcondral é uma coisa mais definida, bem definida. Tem uma esclerose, geralmente, porque o cisto subcondral acontece geralmente em osteoartrose, tá? Então, você vai ter a área de esclerose ao redor, mais branca, e dentro dessa área branca tem uma área arredondada, que é um cisto, tá? É falta de osso, literalmente, uma área osteoclástica ali, no meio da osteoblástica, tá? Já na osteopenia, é uma coisa mais difusa, né? Ó, observe aqui, ó, não tá branco, não tá branco, no máximo tá da cor do restante do osso, tá? Mas você vê que geralmente as metáfises ósseas, elas costumam ter uma área um pouco mais branca, então aqui não tem. Tá? Então, está tendo uma redução do espaço articular e esse osso não está mais branco. Ele está mais com falta de osso, né? Está mais escuro, tá? De forma difusa, tá bom? Pense, insisto, como uma coisa reduzida, menor, focal, e a osteopenia como um achado mais difuso daquela articulação, tá certo? Deu para entender? Show, Thiago, show de bola. Professora, esse dedo aí do meio, o que foi que aconteceu? É da doença? Excelente pergunta, excelente. Isso é uma subluxação. Não poderíamos sair daqui sem mostrar, né? Uma subluxação, ó. Subluxou, tá? É uma característica da artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela deforma, né? Ela deforma, literalmente deforma. Se você olhar para a mão da pessoa, fica toda deformada, tá certo? Professor, como é que eu diferencio, tipo assim, o termo? Eu não sei definir tão bem subluxação de só um desvio. Tipo assim, o desvio não é uma subluxação, é um desvio, mas esse aí do dedo seria... Olha só, uma subluxação, você perde a descontinuidade da articulação. Aqui tem um ângulo, faz um ângulo, tá vendo? Aqui não tem ângulo, tá? Então, pense no ângulo mesmo. Se o dedo todo tivesse desviado para cá, né, você ia pensar mais num desvio, né? Na hora que você tem a subluxação, você tem quase como uma desarticulação dentro desses ossos, né? Você vê que ele saiu para um lado. E outra coisa, a subluxação, ela acaba causando o desvio, né? Uma causa do desvio é a subluxação. Outra causa é o osso por si só ficar, ele por inteiro, ele começar a desviar para o lado ulnar. Tá? Aqui está desviando para o lado ulnar. Isso aqui é uma causa também de desvio ulnar. Tá? Então, a subluxação, ela não é excludente do desvio. Ela pode, inclusive, ser a causa do desvio, tá bom? Mas, classicamente, como é que eu sei que subluxou? Para de ter o contato, né? Esse contato aqui de toda a articulação com o osso, né? Não tem, ó. Tem um osso que está para cá e tem a ponta desse osso que está para cá. Tá? Então, é uma maneira de você tentar diferenciar, apesar de que, às vezes, uma é causa do outro, tá bom? Beleza? Ok, obrigada. Show, querido. Beleza, outro achado bem comum da artrite reumatoide, pessoal, olha só que interessante, é a redução concêntrica. A redução, ela é total, sabe? É uma redução total da articulação. Então, essa simetria, ela fala a favor de artrite reumatoide. É uma redução simétrica, concêntrica, em toda a articulação, tá bom? E existe uma migração também do osso, nessa região coxofemoral, o osso, a cabeça do fêmur, ele sobe, né, e vai para a região medial. A gente chama isso de migração axial, tá? É um termo que a gente usa, migração axial, tá bom? É quando a cabeça do fêmur, ela sobe mais do que ela deveria e ela migra para dentro.
não só superior, mas também para medial, tá? Então, é o que a gente chama de migração axial, tá certo? Pessoal, isso aqui causa deformidades, dependendo desse tipo de migração. O paciente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um paciente com artrite reumatoide grave. A forma grave, ele muitas vezes fica acamado, e você não consegue mais abrir a perna do paciente. Ele fica numa situação da perna que a perna ela fica totalmente medianizada, tá? E você não consegue abrir. Então, é uma situação muito, muito difícil, até para a limpeza, né? Para a higienização, é bem hard, assim. E, claro, existem formas e formas de artrite reumatoide. Tem gente que tem uma doença autoimune muito grave, e tem gente que tem uma doença que, com a medicação, consegue controlar e tem uma vida relativamente normal, mas não normal, porque geralmente a pessoa tem dor, tá? Esse desvio aqui, essa subluxação, isso aqui causa uma dor horrorosa, pessoal. Uma dor muito, muito ruim. A pessoa sente muita dor, tá? Então, para vocês terem ideia, minha mãe, ela nunca fechou para artrite reumatoide, mas o exame dela é muito mais para artrite psoriática. E aí, a artrite psoriática, ela faz luxação mesmo, não é subluxação. Perde o contato da articulação, né? Faz uma luxação total da articulação. Tá? E aí a gente vê a mão dela eternamente vermelha, quente e com dor, eternamente dor, né? Então, essas doenças, elas causam esses problemas, né? E vida real, pessoal. Vida real é essa imagem aqui. Essa imagem aqui é vida real. Por que eu digo que essa imagem é vida real? Porque muita gente com artrite reumatoide envelhece. Teve uma vida que fez ginástica, correu, dançou, apesar da artrite reumatoide, né? Então, aqui tem achados da artrite reumatoide, que seria justamente a redução concêntrica. Você percebe que tem uma redução concêntrica de toda essa articulação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma área que tem uma esclerose. Olha que interessante. Então, isso aqui, essa esclerose, te faz pensar que possa ter um componente de osteoartrose, tá? Aqui desse lado, a redução com área de falta de esclerose, né? Você vê essa osteopenia periarticular, fala a favor de artrite reumatoide. Por outro lado, essa área aqui que tem uma esclerose, né? E se você quiser forçar a barra, dizer que aqui tem cisto, pode até dizer que tem cisto subcondral, tá? Tem umas áreas mais escuras aqui, tá? Então, a vida real é essa. A vida real é a sobreposição da artrite reumatoide e da osteoartrose, tá? Então, isso aqui seria um diagnóstico duplo, beleza? Caso 3. Caso 3 é de um homem, né, de 40 anos, com dor lombar crônica, progressiva e rigidez matinal, tá? Então, assim, dor lombar crônica, você tem que pensar ou que a lombalgia é mecânica, por exemplo, o cara fez muita atividade física, levantou peso, colocou o filho no colo, no braço, colocou na cacunda, enfim, e aí tá com dor porque é uma coisa muscular, ou que é uma lombalgia inflamatória, né, que é uma doença reumatológica por si só. Das doenças reumatológicas, a mais comum é espondilite anquilosante, tá? Dessas reumatológicas. Mas existem outras, existe artrite reativa, enteropática, psoriática, tá? As mais comuns é a espondilite anquilosante e a psoriática, tá bom? Dessas. E em todas essas formas, a gente sempre acaba pedindo raio-x de sacroiliacas, tá? Então, a espondilite anquilosante, o que é a história clássica, pessoal? A história de um homem jovem, com aquele HLA-B27, né? Que doença intestinal cursa com espondilite anquilosante? Porque também tem HLA-B27. Crohn. Crohn, arrasou, Ian, show de bola. Crohn, exatamente. Então, essa doença é mais comum em homem, ela pega o esqueleto axial, ela surge embaixo e vai subindo axialmente. Então, ela surge nas articulações sacroiliacas, tá? Observe que geralmente é simétrico também, ó. Simétrico, essa articulação aqui a gente nem vê direito a separação entre elas, tá? Geralmente o ideal é que a gente tenha uma separaçãozinha, né, da região sacroiliaca, né? Então, aqui fez uma redução, né, importante, bilateral, simétrica e ascendente, tá? Outra coisa, outro achado muito típico é de sindesmófitos,
O que seriam sindesmófitos? Sindesmófitos é um osteófito que ele cresce em direção crânio-caudal. Ele não cresce só para lateral, ele cresce crânio-caudal. Por ele crescer crânio-caudal, ele acaba pegando o osteófito, sindesmófito em cima dele. E isso vai fazer uma anquilose. Anquilose é quando a coluna inteira fica calcificada, tá? O sindesmófito seria um bico de papagaio? Seria, mas o bico de papagaio convencional é um osteófito, é menos do que um sindesmófito. Sindesmófito é uma coisa que ele tende a ser pior do que o osteófito. O osteófito é qualquer protuberânciazinha que cresça na lateral. Por exemplo, aquele raio-x de joelho. Raio-x de joelho que a gente viu aqui, tem um biquinho para cá, ó, um biquinho para cá, para esse lado. Aqui já poderia ser um sindesmófito? Poderia, porque está crescendo para cima, né? Mas, de maneira geral, osteófito é mais simples do que um sindesmófito, tá? Uma coisa que marca a espondilite anquilosante é justamente o sindesmófito. Então, assim, um exemplo bem clássico, ó, isso aqui é artrite psoriática, eu já adiantei só porque para mostrar um exemplo de sindesmófito para vocês, tá? Então, voltando para a espondilite anquilosante, né, você acaba tendo essa formação de sindesmófitos, tanto crânio-caudal, né, de um corpo vertebral com o outro, e isso faz a coluna em bambu. E o paciente vai evoluindo com essa posição de esquiador clássica, tá? Eu tenho um grande amigo, colega de turma, que tem espondilite anquilosante de faculdade. Graças a Deus ele está muito bem, né? Então, provando que, dependendo de como você faça o diagnóstico, ele já entrou na faculdade com esse diagnóstico, ele entrou com 17 anos na faculdade, super novo, já com esse diagnóstico e já tomando medicação, e assim, ele está super bem, tá? Então, como é uma doença autoimune, vai depender muito tanto do início do tratamento, como de relação interpessoal, né? Assim, de indivíduo para indivíduo. Tem gente que vai evoluir mal, mas tem gente que vai ficar bem, tá? Então, classicamente, lembrem-se da coluna em bambu, beleza? Outras artrites, a segunda que a gente disse que ia falar aqui era a psoriática. A psoriática também cursa com sindesmófitos, ó. O sindesmófito fica ao redor de toda a vértebra ou só de um lado? Fica ao redor de toda a vértebra. Pode crescer ao redor de toda a vértebra. Ele não é obrigatoriamente 360 graus, né? Mas muitas vezes ele acaba formando, ao longo dos anos, essa configuração quase de 360 graus mesmo em relação à vértebra, tá? Esse outro caso de sindesmófito aqui, aparentemente, é só uma coisa focal, né? Esse aqui cresceu, né, focalmente, não tem nada crescendo de cima para baixo. Esse cresceu só superiormente, né? Então, mas isso aqui, quando o paciente vai fazer movimentação lateral da coluna, pessoal, essa pontinha de osteófito, ela pode bater aqui nesse corpo vertebral, tá? E isso pode causar muita dor, tá? Então, de maneira geral, o sindesmófito costuma ser pior e causar mais sintomatologia do que osteófitos. Mas as duas coisas também podem dar dor, osteófito também pode. Aí, assim, eu falei para vocês na espondilite anquilosante, ó, voltando à espondilite anquilosante, sacroilíaca simétrica, reduzida simétrica, psoríase, né, doença psoriática aqui, ó, esse lado aqui diminuiu, mas esse lado aqui não tá tão diminuído, perceberam? O lado esquerdo dele tá mais polpado do que o direito. O direito tem uma esclerose, você já não vê nem direito o espaço entre essa articulação sacroilíaca, mas desse lado de cá, ó, você consegue ver que tem ainda uma articulação sacroilíaca. Então, é uma marca da artrite psoriática, essa assimetria do acometimento da sacroilíaca, tá bom? Então, é uma maneira que você tem de diferenciar. E a artrite psoriática, ela pode ficar aqui na articulação sacroilíaca, pode pegar a coluna, mas ela também pode pegar mãos, ou então ela pode pegar só mãos, que eu acho que é o caso da minha mãe. Por que eu acho? Porque nunca fechou para nada, mas ela tem exatamente isso, tá? Olha só para essa articulação, né? Olha para essa articulação, pessoal. Isso é uma luxação. Não é uma subluxação, é uma luxação. Existe praticamente a perda do contato entre as falanges, né? Distal e média. Então, existe esse afilamento, inclusive, em ponta de lápis, que é muito característico, tá? Olha aqui, mesma coisa, ó. Um afilamento em ponta de lápis,
tá? Essa daqui é a pior, né? Essa do dedo médio aqui tá péssima, né? Então, isso aqui é luxação mesmo, verdadeira. E pode fazer esses desvios horrorosos, deformidades muito importantes, tá? Então, o que marca aqui é interfalangiana distal, tá? E luxação verdadeira, tá bom? E atenção, lesão de pele não é necessária. Isso é uma coisa muito importante, porque minha mãe, por exemplo, nunca teve nenhuma lesão de pele de psoríase, nunca. E, cara, se você for olhar o raio-x dela, é isso aí. Então, assim, acaba sendo artrite psoriática, tá? Fica mais para artrite psoriática. Ela já tratou como se fosse artrite reumatoide e tudo. No final das contas, com ela, o tratamento é muito ruim. Ela não teve sorte, assim, com nenhum tratamento. As mãos já estão completamente deformadas, né? Você vê isso aqui, nela, praticamente todos os dedos têm essas luxações, tá? E esses afilamentos em ponta de lápis, tá bom? Então, vai depender de pessoa para pessoa, mas literalmente. E outra coisa muito clássica, pessoal, é erosão, tá? Vamos aumentar aqui essa daqui, ó. Se você olhar para essa articulação, existe erosão aqui. Ó, erosão, tá vendo? Ó, falta osso aqui, falta osso. Você pode dizer que é cisto subcondral? Também, pode dizer que tem cisto subcondral aqui, ó. Tem um pouco de cisto subcondral aqui nessa região. Mas aqui, onde tem a seta, isso aqui é erosão, tá? Erosão mesmo, tem um buraco aqui, tá? Então, é uma coisa que marca a artrite psoriática. Erosão óssea, tá? Luxação verdadeira e afilamento em ponta de lápis. Tá bom? Então, marquem essas 3 situações na vida de vocês, para vocês lembrarem de artrite psoriática. Lembrando que não é obrigatório ter lesão de pele, tá? Quarto caso. Quarto caso é clássico, né? Acho que vocês já ouviram falar dessa doença desde talvez do vestibular, que é uma doença que acontecia muito na galera rica da burguesia, né? Da Europa. Lá tem muita gota, né? O que é que acontecia? O cara burguês, senhor feudal, comia toda a carne do mundo, e aí depois ficava com doença dos reis, exatamente, Emerson. Doença dos reis. Então, assim, o que é que o cara tinha direito a toda a proteína do mundo, né? E aí, com isso, e lá existe uma tendência genética maior, e acontecia isso, o dor no pé, principalmente no primeiro metatarso, né? Na articulação metatarsofalangiana. Brabo mesmo, né? Então, pessoal, além, olha só, aumento do volume das partes moles, tá? Boa! Vou colocar na prova, senhor feudal de 60 anos, né? Um aumento da articulação metatarsofalangiana primeira. Tá? Então, isso aqui a gente chama de tofo gotoso, tá? Então, o tofo, literalmente, é esse aumento de partes moles, tá bom? E percebam que pode acontecer erosão nessa articulação, tá? Essa imagem é típica, essa daqui tá típica. Olha só, erosão óssea, erosão mesmo, um negócio horrível, né? E aí, nódulos, né? Isso aqui esse aumento de partes moles, dessa densificação, acaba formando um nódulo, tá? Que é o tofo gotoso, tá bom? Então, isso aqui é muito típico, tá? Saudade do dedo do pé, de fato. De fato, então, é isso aqui, viu? Isso aqui é terrível, né? E dá uma dor horrorosa, né? Então, lembrem-se da gota, né? Existem outras doenças de depósito, tá? Destaca-se essa, pirofosfato de cálcio. Por que ela se destaca? Porque ela tem uma radiologia bonitinha. Olha como é bonitinho, pessoal. Você percebe que nas articulações tem tipo uma linha aqui de cálcio, assim, ao nível das articulações, né? Isso aqui é depósito de pirofosfato de cálcio. Você consegue visualizar isso aqui, às vezes até no ultrassom, tá? Então, é na superfície condral, na região da cartilagem, forma uma calcificação linear, tá certo? E aí faz você pensar em depósito de pirofosfato de cálcio, tá? Então, isso aqui a questão é mais porque existe uma radiologia bem típica dessa doença. E a gente já está quase terminando, pessoal. Mas essa daqui, apesar de ter sido deixada para trás, né, que está no final, ela é importantíssima.
Alguém já ouviu falar de artropatia de Charcot? Alguém lembra quem foi Charcot? Pai da neurologia, não foi, não? Muito bem, tem relação com neuro aí, viu? Tem relação com neuro. Depois vocês descobriram um bocado de coisa, esse aí, viu? Esse aí ficou muito. Nossa Senhora. Esse aí era brabo mesmo. Então, o Charcot, para variar, né, depois, além das milhares de coisas que ele descobriu, né, e ele tem relação sim com a neurologia, ele descobriu essa doença, que é uma deformidade das articulações, principalmente devido à neuropatia. Então, assim, quem é que tem muita neuropatia na nossa vida? Se você for olhar estatisticamente, quem tem neuropatia? Diabéticos, tá? Então, diabetes descompensada, você, além de vasculopatia, você começa a ter neuropatia. E você não sente a força de andar, você não sente. Então, quando você anda e pisa no chão, você pisa de um jeito que você está machucando o seu pé, causando erosão, causando fratura, e você não está percebendo, porque você não tem sensibilidade. Então, classicamente, a artropatia de Charcot, ela fica aqui no pé. Tá? Nessa região aqui do médio pé, essa região aqui, onde a gente tem os ossículos do tarso, tá? Então, aqui você vai começar a ter deformidades, vai ter anquilose, formação de osteófito, desvio, destruição. E o joelho é a mesma coisa, porque são articulações que têm relação com o andar. Como se você desaprendesse a andar, né? Você pisa de forma errada e com isso você acaba fazendo. O que é clássico dessa doença é essa formação de ossificação heterotópica. Percebam que o osso do fêmur, se eu for olhar o fêmur, em teoria, o limite seria aqui, né? Mas lá vai, tem uma bola aqui, né? Tem um negócio ósseo aqui, mesma coisa desse lado. Então, o que é isso? Isso é heterotopia, é ossificação heterotópica. Devido ao microtrauma, começa a proliferar osso aqui junto dessa parte do fêmur e pode haver desvio. Olha que desvio horroroso, né? O fêmur está desviado, né, em relação à tíbia e à fíbula, né? Então, isso é muito típico. Então, você vai ter destruição do espaço articular, ossificação heterotópica e deformidades ósseas, tá? A tríade de Charcot é essa. Deformidade óssea, ossificação heterotópica, destruição do espaço articular. Preciso dizer que é importante? Não, né? Porque é uma coisa que cai muito em prova. E ainda tem uma tríade de Charcot. Qual é a tríade de Charcot? Então, assim, é uma coisa importante, tá? E geralmente Charcot vai ter desvio e luxação. Lembrar que as principais articulações acometidas são pé e Charcot. Essa do pirofosfato tem quais sintomas clínicos? Pode dar dor, é mais dor mesmo, tá? O principal achado é dor articular. A pessoa vai fazer faz o raio-x, tá, inclusive com dúvida se é osteoartrose mesmo, e aí você se depara com essa calcificação com o draw aqui, tá certo? Linear, beleza? E para encerrar, pessoal, aliás, para encerrar não, ainda tem mais duas, né? Acho que faz também punção articular para ver se... Exatamente, Ian, exatamente, pode fazer punção articular para ver se tem cristais ou não, tá? Então, a gente falou da artropatia de Charcot, artrite séptica, o que seria? Pessoal, aqui a clínica é soberana, a história é clássica. A artrite séptica, ela tem relação com alteração, a pessoa teve uma infecção de pele, por exemplo, tá? E aí, aquela infecção, ela acabou evoluindo para literalmente, uma artrite da articulação, né? O micro-organismo que estava colonizando a pele, né, acabou passando para a articulação, e você evolui com erosão mesmo, tá? Então, assim, o mais típico é ter essa história, tá? Existem artrites assépticas, que a gente não coloquei nenhuma imagem aqui, isso não se trata sim, mas o ideal é tratar antes de acontecer isso, né? Porque isso aqui erodiu o osso, cadê o osso? Perdeu, né? Então, é um negócio que é trash, né? Você literalmente perde aqui esse osso, tá? Artrite séptica, a gente vai pedindo radiografia também, sim, excelente, porque como a artrite séptica vai acontecer a erosão do osso que está perto daquela infecção, você pode fazer um simples raio-x que você vai ver. Você sabe, inclusive, você olha para o pé do paciente, tem aqui que está o lugar, é um calo, às vezes é um calo. E aí você vê que ele está bem inflamado. E será que tem alguma alteração já óssea? Então, a gente pede o raio-x e vê a erosão.
Professora, mas de forma mais aguda, assim, que, tipo, não deu tempo de ter alguma erosão, talvez, a gente acaba pedindo radiografia também, ou a gente, tipo, pede outros exames mais específicos? Você pode pedir radiografia, você vai acabar pedindo, tá? Porque a preocupação inicial é justamente com ela, tá? Mas os exames laboratoriais de sangue mesmo. Você vê que tá com uma leucocitose absurda, aquilo ali tá evoluindo mal, e até o exame visual mesmo. Você olha lá para a pele do paciente, vê aquele negócio horroroso, né? E você acaba, assim, o diagnóstico você consegue ver muito bem com raio-x, tá? Mas é claro, para ter erosão, geralmente você teve alterações no exame laboratorial de sangue. Leucograma, pelo menos, você vai ter um aumento grande de leucócitos, tá? Tá bom, obrigado. Show de bola! E, por fim, né, artrite reumatoide juvenil. Algumas doenças têm critérios obrigatórios? Tem, exatamente, Bárbara. Algumas doenças têm critérios obrigatórios, tá? Da reumato. E por isso que a minha mãe, eu falei para vocês que ela não fechou para artrite, não fechou para nada, tá? Mas, assim, a radiografia dela é muito típica de artrite psoriática. Aqui a gente está focando nos achados radiológicos, né? Assim, como que cada doença você vê na imagem, né? Mas para você dar o diagnóstico, a clínica é soberana, existem alguns critérios, né? Tipo, lúpus, vai ter os critérios do lúpus, artrite reumatoide, os marcadores. Então, você acaba tendo que ver essa parte da clínica mesmo para juntar com a radiologia, tá bom? E a última doença que a gente vai falar aqui é a artrite reumatoide juvenil. E a gente vai falar dela literalmente porque ela é comum em jovem, tá? Mas porque ela tem um achado muito típico, que é essa diáfise, a porção diafisária do osso, ela fica fina, bem fina, olha a fíbula bem fina, a tíbia, o fêmur bem fino. Por quê? Pelo desuso, tá? A gente chama de diáfise grácil. Ela fica fina pelo desuso, e em contrapartida, as metáfises, né, e as epífises ficam alargadas, né, ficam bem triangulares, assim, tá? Então, é só para mostrar para vocês que existe esse achado bem clássico da artrite reumatoide juvenil, tá? E aqui é o São Lucas, né, para nos iluminar aqui nesse momento de estresse, de pandemia, né, enfim, vamos pedir ajuda aí a todos os santos, literalmente, nosso Deus médico. Ok. Então, amém, né? Amém, amém. Estamos precisando, cara. A situação não tá fácil, não, viu? Mas ainda bem que a gente está tendo uma luz no fim do túnel, assim, hoje, né? Vamos ver como isso se mantém amanhã, né? Vamos ver como se mantém, porque também a gente percebe que tem muita gente morrendo em casa, principalmente nos bairros mais humildes, né? A classe social mais baixa mesmo, a galera não tá chegando no hospital, tá? Não diminuiu ainda o número de mortes de Covid, não diminuiu, e a expectativa é que não diminua nos próximos 15 dias, porque quem já pegou mesmo, e talvez a gente só vá ter alguma diminuição de número de mortes daqui a 15 dias, né? Mas o fato é que a gente está diagnosticando menos nas UPAs e nos hospitais hoje, né? Médico dos homens e almas, exatamente. Fica a dica. Pessoal, a gente fala agora um pouquinho da prova. O que é que vocês querem? Pode ser ou... O que é que vocês acham aí? Por mim, pode ser. Pois então, pronto. Vamos falar aqui da prova, tá? Então, a primeira questão de rádio, que era a segunda questão de vocês, né? Você está no hospital quando depara-se com as imagens a seguir. Responda. Qual o diagnóstico? Galera, a maioria, graças a Deus, acertou essa questão, tá? Isso aqui é um HSA, pessoal, hemorragia subaracnoide, desculpe, né? Sai bebo na semana. Hemorragia subaracnoide, você está tendo sangue entre as fissuras, né? Entre os sulcos, tá certo? Então, tudo isso aqui é HSA. Agora, qual é a diferença etiológica das imagens? Isso aqui é muito típico de trauma. Muito típico de trauma. E essa imagem aqui já é muito típica de ruptura de aneurisma, tá? Então, seria mais ou menos isso. Tá bom? Era essa a resposta que eu gostaria que vocês tivessem dado. E, graças a Deus, a grandíssima maioria respondeu exatamente isso. A terceira pergunta, né, que é a segunda pergunta. Você atendeu uma criança de 1 ano com os seguintes achados.
que é que faltou aqui, pessoal? Eu coloquei 4 imagens, por algum motivo só ficou a primeira aparecendo para vocês, tá? Quem escreveu o achado dessa imagem, ou todos os achados de Shaking Baby, eu considerei, tá? Então, assim, quem escreveu, tem hematoma subdural, bilateral, beleza. Quem escreveu hematoma subdural, hemorragia, sei lá, cortical ou intraparenquimatosa, quem entregou qualquer lesão relacionada a Shaking Baby, eu considerei, tá? Contusão frontal, contusão temporal, tá bom? Então, assim, literalmente, essa letra A, eu acho que todo mundo acertou, porque quem escreveu qualquer tipo de lesão ganhou, né? Qual o diagnóstico do paciente? Então, isso aqui, pessoal, até mesmo foi interessante porque ele colocou, no final das contas, foi salvo realmente a imagem que é mais característica de Shaking Baby, que é esses hematomas subdurais bilaterais, tá? Então, por isso aqui você tem que pensar, assim, em Shaking Baby, o diagnóstico é Shaking Baby, tá? Que é a lesão por maus tratos. Como aconteceram essas lesões? Por chacoalha, né? A pessoa chacoalhou. Então, as lesões de aceleração e desaceleração do parênquima cerebral batendo na calota craniana. Grandíssimo, acho que praticamente todo mundo acertou, tá? E qual a conduta legal? Pessoal, isso é o mais importante. Você acionar o conselho tutelar. E isso é uma notificação compulsória, pessoal. A gente aprende isso, inclusive. Vocês estão aí, galera? Teve uma queda de energia na minha casa. Sim. Estamos aqui, prof. É porque, às vezes, a internet, sei lá, pode cair, né? Mas não, ótimo. Então, assim, isso é fundamental, viu? Fundamental, essa questão legal, e isso costuma cair em prova de residência também, tá? Não só na vida prática, como prova de residência, que você tem que chamar o conselho tutelar, tá? Próxima questão. Homem de 67 anos apresentou déficit súbito de afasia e hemiparesia direita há 2 horas. Responda. Quais exames você acha necessário? Assim, é um caso clássico de AVC isquêmico em janela, né? Então, assim, o cara apresentou um déficit súbito de afasia e hemiparesia direita há 2 horas. A janela é até 4 horas e meia, né? Então, assim, é um exame que é para você fazer trombólise, né? Então, se for isquêmico, né? Pode ser hemorrágico também. Então, quais exames você acha necessário? Tem que fazer tomografia de crânio e angiotomografia arterial e venosa, que é o protocolo AVC. Tá? Então, o correto é isso. O médico que está lá no pronto-socorro, assim que recebe esse paciente, pede o protocolo AVC para ele, tá? Que envolve esses 3 exames. Cite 2 alterações encontradas na imagem abaixo. Assim, o que é que você vai ter de alteração precoce no AVC isquêmico? Apagamento dos sulcos e suturas, perda da diferenciação córtico-subcortical, tá? E hipodensidade da área que está sofrendo isquemia. Então, basicamente, qualquer uma dessas estaria valendo. E qual a sua conduta médica? Trombólise, porque a gente aqui está se tratando de um paciente com AVC isquêmico, né? Então, aqui não teve sangue, foi isquemia mesmo, tá? Em uma área muito pequena, então isso aqui, em um horário favorável, né? A 2 horas. Então, isso aqui é trombólise na cabeça, tá? Então, não tem o que dizer, né? Beleza, galera? Professora, essa imagem D, qual é a alteração que eu achei tão sem nada? Essa D tá muito sutil, viu? Tem um leve apagamento dos sulcos aqui, tá? Mas, assim, de maneira geral, tá bem sutil mesmo. Essa D aqui é até questionável se tem alguma coisa aqui mesmo ou não. Concordo com você. Né? Mas existe uma discreta assimetria dos sulcos e na época que foi feito, esse exame foi considerado como um apagamento e AVC nessa área, tá? Mas realmente é questionável, tá? A ínsula tá mais visível. Essa parte da ínsula, você tem apagamento mais visível, né? O sulco, ó, você percebe que aqui tem mais amplitude de sulco do que aqui, tem mais hipodensidade aqui, né? E tem perda da diferenciação córtico-subcortical, tá? Tá certo, obrigada. Aí, próxima questão. Pessoal, essa questão, peço desculpas, porque também ficou, era o primeiro item, e tinha um segundo item que era um mismatch. Né? Aqui a gente ainda tinha tempo, né, para fazer a trombólise, mas o caso seguinte não tinha, né? O FLE e o DWI estavam brancos, os dois, tá? Essa questão, literalmente,
eu dei certo para todos, tá? A diferença do primeiro exame, assim, foi dado para vocês, tá? Professora, Oi. nessa questão aí, o mismatch, ele não é o DWI, o flare, É isso aqui. É isso aqui. Isso é o porque eu mismatch. coloquei, a senhora colocou, é porque eu coloquei assim, difusão e flare. Aí, não tem problema. mas a senhora colocou, tipo SWI. Aí eu fiquei sem entender. Não, é porque quais sequências foram realizadas? Eu acho que você colocou só flare e difusão. Você não colocou que o SWI deveria ser realizado. Não coloquei, foi. Não coloquei SWI, Pois é, mas coloquei deveria. DWI. O que deveria ser feito? Então, vamos aqui, ó. Mulher de 82 anos acordou com déficit de hemiparesia esquerda e negligência há 1 hora. A última hora vista foi há 9 horas antes de dormir. Responda, né? O que exame poderia ser pedido nessa situação? Ressonância magnética, né? Poderia ser pedido uma ressonância para fazer aquele protocolo de wake-up stroke. Qual é o protocolo de wake-up stroke? É difusão, que é DWI, flare e SWI. O SWI para lhe dizer se é isquímico ou hemorrágico. Então, provavelmente, o que você não ganhou na questão inteira é porque faltou o SWI. Sim. É só porque eu achava que não precisava. Eu achava que era só o DWI e o flare. Aí quando a senhora colocou o SW, eu achei que estava errado o DWI, mas tá certo. Não, era só porque estava faltando o SWI, né? Tudo bem. Juliana, Oi. tira o teu áudio. Boa! Então, para que servem cada sequência, né? Então, a difusão, ela vai servir para dizer se teve AVC ou não teve, tá? Agudo ou não. O flare vai dizer o tempo, né? Se foi mais do que 4 horas e meia ou não. E o SWI vai dizer se é AVC de sangue ou isquêmico, né? Hemorrágico ou isquêmico. Por isso que precisaria do SWI também. Porque às vezes você pode estar vendo um paciente que teve um AVC hemorrágico. E aí o tiro sai pela culatra, né? Explica a diferença do primeiro exame para o segundo. Enfim, esse primeiro exame aqui era trombolizável, né? Então, foi um AVC que deve ter acontecido muito próximo dela ter acordado, né? Você vê que a difusão tá com a área mais branca, mas o flare não tem área branca nessa área. Então, isso significa que o flare ainda tem tempo, né? Porque a partir de 4 horas e meia é que o córtex e a substância branca começam a ficar brancos no flare. Então, me sinalizaria que eu poderia trombolizar isso aqui. O outro caso, a difusão e o flare já estavam brancos. E aí você deveria dizer que não haveria necessidade de trombólise, porque já tinha passado do tempo, tá? Mas no final das contas, eu considerei tudo que foi escrito aqui na letra D, tá? Porque não saiu o primeiro exame, nem o segundo exame, tá bom? Beleza? E aí, a última questão. Pessoal, essa última questão foi a questão que houve mais erro, tá? Muita gente falou de LAD aqui, pessoal. Muita gente falou de LAD, tá? Só que LAD, pessoal, eu não falei nada de trauma, já começou daí, não falei de trauma, né? Então, ó, homem de 45 anos, após libação alcoólica no carnaval, começou a se sentir diferente com discreta palpitação. Já estou dando uma dica que é o problema do coração, palpitação, arritmia. Vem sentindo Professora, essa foi do caso da senhora, que a senhora tinha falado na revisão? Essa foi do meu caso da revisão? Acho que sim. Do cunhado, não foi não que a senhora tinha falado essa mesma história? Eu falei exatamente. É que eu lembrei. Baseada em casos reais. Baseada em casos reais essa história, tá? Então eu descrevi o que ele estava sentindo, literalmente, era isso que tinha na imagem dele. Então ele veio sentindo há 2 dias uma sensação de dormência, porque a pessoa fica com fibrilação atrial e ela não é que ela vai ter o trombo imediato, ela vai chuveirando o trombo, ela vai fazendo trombo, tem o trombo ali no coração, o ritmo continua ruim e ela continua formando trombo e durante uns 2, 3 dias ela, vale-me Deus, o que é isso? Estou com a dormência, às vezes no cotovelo, no braço, no dedo. É uma coisa meio mal caracterizada, porque é geralmente uma área que não é eloquente, é uma área meio, né, vai para qualquer canto, né? Talvez essa região frontal aqui seja mais eloquente do que essa, por exemplo. Então, assim, vai depender de onde foi chuveirar o trombo, tá?
E aí, no final das contas, realizou o exame abaixo, responda. Qual alteração foi encontrada? Isso aqui, pessoal, é típico é restrição à difusão, né? Em vários locais, né? Então, a gente tem lesões em múltiplos territórios, tá? Então, tem território, região frontal, né? Que seria cerebral anterior, tem em cerebral média, tem em cerebral posterior, tá? Dos dois lados, tá bom? Então, isso tudo te faz pensar que seja um problema embólico, tá? Então, o problema foi embólico. Considerando que ele teve palpitação e tudo, você vai pensar que é cardioembólico, tá? Mas, assim, quem escreveu embólico, não tem problema. Qual sequência foi realizada? Muita gente escreveu flare. Quem escreveu flare, eu confesso que até considerei meio ponto. Porque o flare lembra muito da difusão. A difusão, ela lembra muito o flare. Só que a difusão, ela é feia. Essa sequência é feia. Vocês não acharam, não? O flare, ele é bem mais definido. Você vê o parênquima mais bonito. É a melhor sequência para ver parênquima. Essa sequência, ela não é boa para ver parênquima. Ela vê mal definido. É um negócio até borrado. A professora Juliana foi ver essa questão e ela, inclusive, me ligou. Essa sequência não tá estranha, não. Ela tá achando ela tão desfocada. Aí, Juliana, você arrasou, porque é exatamente isso. É uma sequência meio desfocada, tá? É por isso que ela é difusão, tá bom? Então, essa coisa foi realizada, né? Difusão, tá? Quem escreveu o flare, eu até dei uma meio certo, tá? Porque o flare, caracteristicamente, assim como a difusão, você tem a região cortical mais branca, substância branca mais escura, né? E o líquido seria preto, então lembra muito, né? Qual a provável etiologia? Etiologia cardioembólica, né? Isso aí foi um AVC. Então, qual a alteração encontrada? Foi um AVC. Tem gente que colocou múltiplos focos. Quem descreveu a imagem, eu também considerei. Se a pessoa descreveu a imagem, disse, focos de hipersinal na sequência, múltiplos focos de hipersinal, eu considerei, porque a pessoa descreveu a alteração. E a etiologia seria doença cardioembólica ou embólica, tá? Porque poderia ser, eventualmente, também um trombo lá no arco aórtico, às vezes acontece. Apesar de que um trombo com uma pessoa de 45 anos, previamente rígida, assim, apesar de eu não ter dito previamente rígida, 45 anos, você espera uma pessoa rígida. É completamente fora do habitual, né? Ainda mais se ela tem essa história aí de libação alcoólica e palpitação, aí você pensa mais no cardíaco, tá bom? E essa etiologia é muito frequente. É muito frequente, pessoal. A gente vê direto AVC por alteração cardíaca. Eu acho que tete a tete por trombo mesmo. É muito comum isso aqui. É muito comum mesmo. Tá bom? Professora, a senhora pode falar das questões do TC agora? As questões, posso falar sim. Vocês têm aí a questão do TC? Que como não sou eu que coloco, eu não estou com um negócio aqui. Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu ver se está aqui. Professora, é bom parar de gravar, não? Senão vai ficar muito grande. É verdade, senão fica muito, muito grande mesmo. Deixa eu, então, parar de gravar aqui 2 segundos. Você vem apresentando, parar. Não é apresentação, é parar de gravar. Gostei da dica. Interrompi.